Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando com a presença do jornalista Paulo Capelli, do Jornal Dia. Quaquá, como é que você vê o comportamento do Supremo, a divisão do Supremo, que parece bem clara? De um lado, os ministros, digamos que lutam pelas garantias individuais, e de outro lado, os ministros que digamos, formam entre aqueles que são punitivistas, que defendem o punitivismo mais duro, enfim, ainda com uma interpretação um pouco mais flexível da Constituição, tem uma interpretação que tende, digamos, a atender, nesse momento, os reclamos de setores da sociedade brasileira que exigem punição, que exigem, enfim, a prisão das pessoas por conta de supostas irregularidades. Como é que você vê aquele julgamento do habeas corpus do presidente Lula? Me parece que foi um bom exemplo dessa divisão e que mostrou claramente o alinhamento de um grupo com determinada posição e de outro grupo com uma posição absolutamente antagônica. Tanto que a divisão, a votação se deu, o habeas corpus foi negado por uma estreitíssima margem de votos, foi o voto da presidente Carmen Lúcia que determinou os 6-5. Pois é, o Supremo virou uma praça medieval, né? Uma praça medieval. Você põe um Cristo no meio da praça, pode botar fogo, pode botar uma cruz, você põe um Cristo no meio da praça e você bota a turba ensandecida, nervosa, vai lá e julga. É isso. Ontem o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, na verdade o Brasil está seguindo o direito penal de Curitiba e não o direito penal brasileiro. E agora quer se instituir também a Constituição de Curitiba e não a Constituição brasileira. Então que suprima-se a Constituição brasileira, porque está se fazendo lá um julgamento com base não nas leis do Brasil, me disse o Moro, numa crítica direta ao juiz Sérgio Moro. Pois virou uma guarda pretoriana, te pega, te prende, te força a falar o que você quiser falar para poder sair da prisão. Então as delações mais do que premiadas, os milionários aí que roubaram a Petrobras estão todos soltos. Paulo Roberto Costa está solto. Barusco está solto. Todos os bandidos soltos, delatam quem quiser, continuam com a grana, entregam um pedacinho, continuam com a grana, todos soltos, todos em Angra dos Reis, na Serra do Rio de Janeiro, vivendo nas melhores casas, disputando os melhores uísques, enquanto os otários estão aqui batendo palma em frente à Rede Globo. O senhor avalia que o Supremo acaba cedendo a pressões populares ou de setores da imprensa para dar as suas sentenças? Eu acho que, infelizmente, porque a gente se acostumou a falar mal do Gilmar Mendes, e ultimamente a gente tem que bater palma porque o Gilmar Mendes hoje lidera o processo de defesa da Constituição brasileira, defesa dos direitos e garantias individuais. Ele fez uma crítica ao PT, disse, os ministros que o PT botou no Supremo, porque tem essa coisa dessa classe média ressentida. Essa gente ganhou poder, eles não têm ligação com as classes sociais fundamentais, nem com a classe operária, nem com os trabalhadores e nem com a burguesia brasileira. Mas o Supremo se submete a essa pressão? Foram os ministros colocados pelo PT no Supremo. Porra, a Carmen Lúcia tremia pra Globo. Aquela Rosa B. Weber era um negócio patético. Como é que não sei? Parecia uma criança com 6 anos de idade com medo de um filme de terror. O fato de ela ter mudado o voto dela no último julgamento, a seu ver, é uma consequência disso? Quem comanda o Supremo é a Rede Globo. Hoje quem comanda o Supremo é a Rede Globo. Comanda o Supremo. A maioria do Supremo é um complexo. Rede Globo, ministro do Supremo, e esse setor ressentido, as classes ressentidas, as classes médias ressentidas, se apossaram do judiciário, se apossaram do Estado brasileiro e hoje, de uma maneira bonapartista, como dizia a sociologia marxista, de uma maneira bonapartista, acima das classes sociais, dos interesses fundamentais do Brasil, eles governam como os falcões americanos, como aqueles setores do Departamento de Estado Norte-Americano. Foram bem treinados. Parece aqueles falcões republicanos americanos. Você acredita que o presidente Lula possa sair por conta de uma pressão popular ou por conta também de uma decisão de setores do Supremo que não concordam com essa prisão? O próprio ministro Marco Aurélio ele tende a colocar em votação novamente o habeas corpus, a questão da votação de segunda instância, tentar reabrir essa discussão sobre o voto, sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Quer dizer, você acha que você está esperançoso nesse sentido? Olha, eu não tenho muita esperança na justiça. Eu acho que se essa crise provocou alguma coisa no Brasil, foi a completa desmoralização das instituições brasileiras. Nós estamos numa crise de regime,
Ninguém mais confia no regime brasileiro, ninguém mais confia nas instituições, nem no parlamento, nem no executivo e muito menos no judiciário. Há uma crise de representação, de legitimidade no Brasil. Eu acho que só as eleições limpas, e só vai ter eleição limpa com Lula candidato, só as eleições limpas podem restituir a legitimidade das instituições brasileiras. E é preciso ter uma reforma completa das instituições brasileiras. Em que momento o PT vai decidir, se o Lula for candidato? Tudo indica que não vai ser. Não, ele é candidato. Tudo indica que não vai ser. O Lula é candidato. Sim, mas em que momento o PT Lula não saindo da prisão, em que momento o PT vai pensar no plano B? É 15 de setembro? Não, o PT inscreverá o Lula no dia 15 de agosto. Não, mas... O Lula é nosso candidato. Tá. Mas ele não podendo ser... Chegou, Lula está preso, não pode ser candidato. Então... A lei permite que ele seja candidato. Mas não tem um prazo que o PT vai bater o martelo? Vocês não trabalham com um deadline, digamos assim, um prazo? Não, nós vamos para a luta política. O Lula é candidato. Se eles mantiverem o Lula preso, o Lula será candidato lá em Curitiba. Nós vamos para a televisão falar por ele. Qual? Nós vamos botar na mão do povo brasileiro. Há um princípio de Rousseau, dos iluministas franceses, dos que lutaram contra o absolutismo, que diz assim, todo poder emana do povo. Por que a burguesia brasileira não quer que o povo vote? Porque tem medo de povo, não gosta de pobre, não gosta de empregada doméstica, não gosta de gente da periferia. Essa gente que apoia o Lula, é o povo brasileiro que vai votar. Aí vocês vão se encontrar com o povo brasileiro nas eleições. E o Lula vai ganhar essa eleição, não tenho dúvida. Eles vão se encontrar com o Lula nas eleições, a não ser que eles queiram, de fato, acabar com a eleição e instituir a ditadura de vez. Mas se tiver eleição, nós vamos ganhar a eleição. Trazendo a questão para o Rio de Janeiro, você já lançou a candidatura do Freixo para o governo do Estado, que recusou, vai ser candidato a deputado. Como é que você está vendo o processo sucessório aqui? O PT vai mesmo com o ministro Celso Amorim, enfim, quais são as perspectivas? O Celso é uma figura grande, né? O nosso candidato, um homem respeitado no mundo inteiro, foi considerado o melhor chanceler do mundo durante os governos Lula. É o nosso candidato a governador. O PSOL tem o candidato dele, o PCdoB tem também seu candidato. Nós vamos fazer tratativas para unificação durante esse período aí. Nós estamos muito envolvidos com a questão do Lula, mas a gente vai fazer tratativas para unidade aqui no Rio. O Celso não tem pouca identidade com o eleitorado fluminense? Apesar dele ter um nome nacional no exterior, porque foi ministro do Lula, Relações Exteriores, mas com o Rio de Janeiro ele não tem uma falta de identidade? Eu acho que não, ele é daqui. Né? Ele mora em Copacabana, teve vida toda ali na Serra, em Petrópolis, e viajou muito. Porque não estou falando de ele morar aqui, eu estou falando de ele ter identidade de atuação em Assembleia Legislativa, Câmara, enfim. Ele não é exatamente um político, né? Ele nunca disputou uma eleição. Mas ele é um cara que foi ligado ao cinema novo, por exemplo, essa história da vida dele pouca gente conhece. Ele é um cara ligado à cultura, ao cinema novo. Ele tem uma história aqui no Rio de Janeiro que vai ser resgatada. Eu acho ele um belíssimo candidato. Agora nós vamos fazer as conversas com o conjunto da esquerda. Eu acho que ele é um candidato bom até para unificar a esquerda também. Quando a gente falou do Freixo, porque o Freixo de fato é o candidato mais eleitoralmente mais denso. Né? Então seria um candidato, não falamos de boca para fora, falamos de verdade, seria uma candidatura de fato. Ele vem a deputado federal que ele fala da cláusula de barreira, que o pessoal precisa fazer tantos deputados para manter o tempo de televisão. Né? Agora, queria fazer um parênteses rápido aqui, acho que é bom até um tempo para o Coaquá poder falar sobre o assunto. O Marcelo Sereno, né, que era assessor do Dirceu e foi secretário em Maricá, ele foi preso nessa quinta-feira, né, da semana passada agora, na Operação Lava Jato, por uma fraude, investigado por uma fraude no Postales, né, dos Correios. Fundo de pensão dos Correios. Fundo de pensão dos Correios. Queria saber se o ex-prefeito de Maricá, Coaquá, gostaria de falar alguma coisa sobre essa prisão. A primeira coisa é o seguinte, a Rede Globo e o Jornal Globo colocaram que o Marcelo Sereno cuidava dos royalties de Maricá. É mentira. Também para a Globo, que fala mentira todo dia, não é nenhum problema. Eles são mentirosos mesmo. Mas o Marcelo foi secretário de Desenvolvimento. Tinha uma secretaria que não manejava praticamente orçamento nenhum. Tinha muito pouca coisa de orçamento. O que o Marcelo fez em Maricá, aliás, com uma contribuição imensa para a nossa cidade, foi ter ajudado a consolidar o projeto do Porto, lá de Maricá, que está para sair. É um projeto importantíssimo, ele é um cara muito competente e ajudou muito isso. Então, primeiro colocar isso. O senhor acredita na inocência dele nesse caso dos Correios? Eu acredito na inocência de todas as pessoas até que se prove o contrário. Então a justiça, em vez de prender, em vez de a imprensa julgar e condenar o cara, deve apresentar as provas. Se alguém fez alguma coisa errada e tem prova, o processo tem que ser conduzido, tem que ser chamado a depor,
apresentar a sua defesa e no final do processo, se for condenado, ser preso. O que nós não podemos permitir no Brasil, o que aconteceu com o Marcelo, é que ele seja condenado pela Rede Globo, é que ele seja condenado pela imprensa e que ele seja preso antes sequer de se terminar o processo, de ter o direito de defesa. Né? O Guido Mantega foi chamado de ladrão nesse país, bandido, ladrão, corrupto, e agora está provado que não era. E vão fazer o que com o Guido Mantega? A mulher dele já morreu de câncer, a mulher do Lula morreu, né, de aneurisma por conta dessas coisas. Estão destruindo as pessoas, não estão dando o direito das pessoas provarem sua inocência. Eu não estou defendendo ninguém nem deixando de defender. Eu quero que as pessoas se defendam antes de ser presas. Vou fazer um rápido intervalo. Antes, um recado aqui do Mutirão da Catarata. O Mutirão de Catarata tem um comunicado. Se você se cadastrou no sistema de regulação do município do Rio de Janeiro até o dia 18 de março desse ano, atualize seus dados. Compareça à sua unidade de origem, como o Centro Municipal de Saúde, a Clínica da Família ou o hospital com o número de inscrição do CISREG ou o Cartão Nacional de Saúde e confirme o seu número de telefone. Ele é extremamente importante para agendar exames, consultas e cirurgias. Chegou a hora de fazer a sua cirurgia de catarata. Prefeitura do Rio, de olho na sua saúde.